Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 8 minutos do dia 15 de março de 2022, terça-feira. E esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional. Vamos falar sobre a guerra, vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre Copom, vamos falar sobre o Ibovespa, sim, vamos falar sobre a Petrobras, vamos falar sobre tudo o que afeta os nossos investimentos e as nossas decisões. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa ontem, como ele se comportou no fechamento de ontem. Sim, a coisa foi feia, foi sanguinária, foi vermelha ontem. Ele fechou a 109.228, não, 928 pontos. 109.928 pontos, uma queda de 1,60%. Então nós vemos aqui aonde ele iniciou na casa dos 111 mil pontos, 111.721 mil pontos, e fechou aqui, ó, na casa dos 109.928 mil pontos. Então, o que aconteceu com o Ibovespa ontem? Queda, principalmente causada pelas commodities. E o que motivou a queda nas commodities? Principalmente Covid. Sim, vamos falar sobre Covid na Ásia, novos lockdowns na China, e isso motivou. Também tivemos queda no preço do barril do petróleo e tivemos então queda nas petroleiras, queda na siderúrgica, mineradoras, e isso fez com que tivemos alta no dólar e queda no Ibovespa. O dólar, vamos isolar o dia de ontem. Olha o dólar como tá verde feliz, ó. Tá mais feliz que palmeirense em final da Libertadores. O dólar fechou ontem com alta de Libertadores, né? Porque no Mundial ele não estava tão feliz. E olha que eu sou palmeirense. E estava feliz sim, estava feliz porque jogamos de igual para igual com o Chelsea. Mas tudo bem. Deixa isso pra lá, vai. Dólar em alta de 1,30%, fechou a R$ 5,11. Então, por que o dólar fechou em alta? Principalmente por conta da queda no preço das commodities, e isso fez com que o real perdesse valor, né? Então, cai o preço do real, valoriza o dólar, e é isso que acontece. Vamos a melhores e piores desempenhos de ontem. Ontem, entre melhores e piores, só para mostrar aqui, o dólar é 5,11, Ibovespa 109, alta de 1,30 no... esse aqui já é de hoje. 1,30, não, é de ontem mesmo, porque não atualizou ainda. 1,30 no dólar, 5,11, e 1,60 no Ibovespa, a 109,928. É isso aí. Agora, melhores desempenhos. Tira minha cara da frente. Isso. JHSF teve uma alta de 6,24%. JHSF é uma empresa de participações em shopping. 6,24% de alta. Ontem, Santander 4,36%. Itaú Unibanco 1,41%, Sabesp 1,41% e Pão de Açúcar 1,31%. Como nós podemos ver, quem teve alta não foi uma alta lá tão expressiva assim, né? E os piores desempenhos, as quedas, nós tivemos Magazine Luiza com 6,33%. Aí entra as commodities, né, que pesam bastante, né? Só porque eu ia falar, vocês tiraram da frente. É isso aí, não mexe não. CSN 6,21% de queda, Siderúrgica Nacional 5,83% de queda, PetroRio Prio 5,42% e Vale 5,36%. E Vale
a empresa com maior peso no Ibovespa, quando ela cai, derruba tudo o índice. Então aí nós temos setor de commodities, né? Petróleo, mineração, siderurgia, que tem um peso muito importante no índice. Então aí nós vemos o que aconteceu no Ibovespa ontem. Então agora vamos a um breve giro mundial de notícias curtinhas do que acontece hoje. Os futuros americanos e as bolsas da Europa operam em baixa na manhã desta terça-feira, enquanto os investidores continuam monitorando os desenvolvimentos do conflito Rússia-Ucrânia e aguardam, mas hoje eu tô, aguardam importante decisão de política do Fed amanhã, quarta-feira. Já os mercados asiáticos fecharam em queda na sua maioria, com a divulgação de dados econômicos chineses muito melhores do que o esperado e oferecendo um pouco de alívio, com os investidores monitorando a onda de Covid no país. Enquanto Hang Seng, em Hong Kong, teve uma nova sessão de forte queda, com pressão das empresas de tecnologia. Nos Estados Unidos, espera-se amplamente que o Fed eleve sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual. As crescentes preocupações inflacionárias pesarão na reunião de 2 dias do Fed que inicia hoje. Vamos falar brevemente do Fed. A expectativa é que o Fed eleve as suas taxas de 0,20 para 0,25, coisa que não acontece há muito tempo. Se elevar 0,50, aí vai derrubar a bolsa mundo afora, pode esquecer. Mas particularmente falando, eu acho que não vai levar para 0,50 não. É 0,25 se elevar, porque eles não tem muito jeito que vão elevar a taxa de juros mais que 0,25. Se elevar. Se. É aquela história, eu digo mais, se. Vamos falar da China. O lockdown na China pode piorar os problemas da cadeia de suplementos depois que os aumentos nos casos da Covid-19 suspendeu a produção em cidades como Shenzhen, uma importante cidade manufatureira. Mas mais adiante a gente vai falar da China. O conflito Rússia e Ucrânia já havia levado a um aumento nos preços das commodities. Com isso, o Banco Central americano não tem escolha a não ser aumentar as taxas para frear a inflação que está acelerando. Conversas entre autoridades russas e ucranianas aconteceram ontem em uma tentativa de estabelecer um cessar-fogo sólido e encontrar espaço para qualquer compromisso entre as demandas da Rússia e da Ucrânia. Mas com as tentativas anteriores, a quarta rodada de discussões terminou com pouco progresso. As negociações serão retomadas hoje, terça-feira. Enquanto isso, projéteis russos atingiram vários prédios residenciais em Kiev, disse o prefeito da cidade na manhã de segunda-feira. Na frente dos indicadores, dados divulgados hoje mostraram que a produção industrial chinesa aumentou 7,5% em janeiro e fevereiro em relação ao ano anterior, acima do aumento de 3,9% previsto por analistas em uma pesquisa da Reuters. As vendas no varejo na China nos 2 primeiros meses do ano também superaram as expectativas, ganhando 6,7% em janeiro e fevereiro, em comparação com as expectativas de um aumento de 3% por analistas em uma pesquisa da Reuters. No Brasil, às vésperas do Copom, que a reunião começa amanhã, a possibilidade do governo aumentar o Auxílio Brasil para ajudar a enfrentar a elevação dos combustíveis resgataram os receios do risco fiscal e impulsionaram os juros futuros. O que é isso? Foi feita a elevação dos combustíveis? Foi. Então, para tentar compensar esse problema na popularidade, estão falando novamente do auxílio, aumentar o Auxílio Brasil. E isso, economicamente falando, é péssimo, porque entra o problema do risco fiscal. Da onde vai sair o dinheiro para pagar esse auxílio? Então, tampa um buraco, mas vai tirar essa terra da onde? Então, eis uma solução, mas e aí? Cria um outro problema, né? Muito bem, vamos às notícias do cenário internacional. Medidas da China contra o pior surto de Covid-19 em 2 anos
ameaçam a economia local. Local em primeiro estágio, mas já afetou a nossa economia, como nós vimos ontem, né? Aqui, ó. Só de falar de lockdown lá, nossa bolsa já caiu aqui, né? Porque somos uma economia basicamente baseada em commodities. Então, vamos falar da China, por isso que nós escolhemos essa notícia. A guerra da Rússia na Ucrânia, está agitando a economia global, enquanto os formuladores de políticas correm para controlar a alta da inflação. Estados Unidos, Brasil, Europa e muitos outros. Mas a resposta da China ao seu pior surto de Covid-19 em 2 anos é um lembrete de que o conflito não é o único risco para a recuperação da economia no mundo todo. A segunda maior economia do mundo está avançando com a sua estratégia de zero Covid, mesmo quando muitos outros governos decidem que é hora de aprender a conviver com o vírus. Por exemplo, no Brasil, muitas cidades já nem obrigam mais a usar máscara ao ar livre. Ao ar livre, é isso mesmo. Shenzhen, um importante centro de tecnologia, entrou em um bloqueio de uma semana depois que a cidade registrou 66 casos positivos no sábado. Todas as empresas, exceto as consideradas essenciais, pausaram as operações ou implementaram o trabalho em casa. Xangai, o maior centro de negócios da China, também impôs medidas rigorosas após o aumento de casos, fechando escolas, cinemas e restringindo viagens para a cidade. Então, quem foi atingido? A Foxconn, uma das maiores fornecedoras da Apple, que suspendeu suas operações em Shenzhen, onde possui 2 campos principais. Ela disse na segunda-feira, ontem, dia 14, que a data em que o trabalho da fábrica será retomado vai ser avisada pelo governo local. Quer dizer, não sabemos. A empresa taiwanesa disse que transferiu a produção para outros locais para minimizar o impacto potencial da interrupção, mas não especificou quais locais terão trabalho extra. A incerteza em torno da produção da Foxconn é um sinal de como a resposta da China ao salto nas infecções por coronavírus se espalhará pelo mundo. O país registrou 2.125 casos locais no domingo em 58 cidades. Os bloqueios na China podem aumentar ainda mais os custos de transporte de containers, que permanecem extremamente altos, e atrapalhar as cadeias de suprimento globais, que ainda estão tentando resolver os atrasos relacionados à pandemia. Se houver um caso encontrado no porto de Yantian, em Shenzhen, pode haver uma suspensão do porto por pelo menos 2 semanas, disseram economistas do ING a clientes na segunda-feira. Isso afetará as exportações e importações de peças e bens eletrônicos. Isso pode piorar ainda mais a inflação. Os gastos dentro da China, importante motor do crescimento do país, também podem ser afetados por uma nova onda de restrições à Covid. Esta é certamente a pior situação de vírus na China, desde o bloqueio de Wuhan, e ameaça as perspectivas de crescimento, já que o consumo doméstico sofrerá outro golpe, disseram na segunda-feira os economistas do Commerzbank, Hao Zhu e Bernd Wedensteiner. Só nome fácil, né? Silva e Souza, né? Lembre-se, a meta de crescimento da China de cerca de 5,5% esse ano já era menor em 3 décadas. A economia do país cresceu 8,1% em 2021, mas o crescimento caiu acentuadamente nos últimos meses do ano. Então o que está acontecendo? A maneira como o governo chinês está combatendo a Covid é diferente. Lá é assim, se uma cidade tem Covid, eles fecham a cidade. É assim. E a economia? Fecha a cidade. É assim. Então, fecha a cidade. Por isso que diz, ameaça a economia local. Não quer saber de economia local, eles querem saber de Covid zero. E para as pessoas comer? Fecha a cidade. É desse jeito. Bom, vamos à notícia do cenário local. A alta dos combustíveis ainda não está embutida na próxima decisão do Copom. No Brasil vai ter reunião do Copom amanhã. Teve alta dos combustíveis
recentemente. Vamos entender. A inflação tem se mostrado mais persistente do que se imaginava, e um dos principais vilões ao bolso dos brasileiros é a alta dos combustíveis. E justamente para combater o descontrole dos preços, o Comitê de Política Monetária, Copom, se reúne a cada 45 dias para definir os rumos da taxa Selic. A próxima decisão do Copom acontece nesta quarta-feira, dia 16, amanhã, após o fechamento do mercado. Uma das perguntas a se fazer é se o mais recente reajuste de preços dos combustíveis, feita pela Petrobras, já está embutido na elevação da taxa básica de juros. Apesar das tensões, a disparada dos preços dos combustíveis ainda não está contemplada na decisão do Copom sobre a Selic desta quarta, por ser bastante recente o reajuste da Petrobras nas refinarias. A maioria do mercado ainda espera a elevação de 1 ponto percentual, salienta Luiz Carlos Correia, sócio da NextGen Capital. O especialista explica que a visão da Selic a 12,25% no fim do ciclo de alta de juros ainda é esperada pela maior parte dos economistas, embora haja algumas casas de análise precificando uma taxa básica de juros superior a 13% em 2022. Se por um lado o preço dos combustíveis não dão trégua na bomba dos postos de abastecimento, fermentando cada vez mais a inflação e apertando o orçamento, por outro lado é possível ganhar dinheiro com essa situação. Isso porque, na renda fixa, os títulos públicos atrelados à inflação estão há meses bastante atrativos e são uma alternativa interessante ao investidor no curto prazo, explica o sócio da NextGen. Além da gasolina, a alta de preços das commodities agrícolas devem segurar o IPCA em patamar mais elevado no Brasil. Embora o consenso espere uma inflação em torno de 5,2% neste ano, já tem analistas que falam em IPCA a 6,5% neste ano, afirma Correia. Os títulos conhecidos como Tesouro IPCA+, que são negociados no Tesouro Direto, conferem ganhos reais a investidores acima da inflação e são a principal recomendação dos especialistas nesse momento. Eu acabei de ver um vídeo onde a pessoa queria vender um galão de gasolina a 13 mil reais, ainda de brinde você levava um Celta de tal ano usado. Então é isso que está acontecendo, né? A alta do preço dos combustíveis assusta as pessoas, mas ela não estava precificada nessa reunião do Copom. Então o que está acontecendo? Essa reunião do Copom, ela vai muito possivelmente, de acordo com os analistas, elevar a taxa em 1%. Será que vai elevar mais? Se elevar, não vai ser nessa reunião, vai ser nas próximas. Por quê? Porque essa alta dos combustíveis é muito recente. Mas vamos aguardar. 2 dias de ansiedade aí não vai matar ninguém. Vamos agora à atualização da ferramenta Insight. E qual o assunto que nós separamos? Tadã! Petrobras. Sim. É o que mais nos interessa. E nós vamos falar justamente dessa mudança nos preços, por isso que eu escolhi falar de Petrobras. Tem lá outras atualizações, mas eu preferi falar de Petrobras. Por quê? Vamos lá. Recomendação de compra 2, potencial de upside 15%. A Petrobras comunicou no dia 10 de março a elevação do preço dos combustíveis. Acabamos de falar disso. O último momento na gasolina e no diesel havia ocorrido no dia 12 de janeiro. Então havia aí um gap, uma diferença. Vamos entender mais sobre isso. O aumento foi observado conforme a tabela abaixo. O aumento, a diferença na refinaria, como estava o preço do Brent, quanto ele variou. Então havia uma defasagem entre o quanto a gasolina estava sendo vendida para as refinarias e o quanto ela estava sendo comprada, ou quanto estava sendo negociada no mercado externo. Então, apesar dos preços não acompanharem a alta do Brent, acreditamos que o reajuste mostra que a Petrobras está atuando com foco na sua operação e entregar bons resultados, respeitando o compromisso de atingir a paridade internacional de preço, apesar de ser controlada pela União. Eu vou resumir, eu não vou ler não, porque eu sei que vocês sabem ler, eu incentivo vocês a que ler.
Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Eles estão explicando, os analistas da Insight, a proposta da Petrobras, que eles respeitam os maiores acionistas, o governo é o maior acionista, o governo não queria repassar o preço, mas a empresa é independente e eles passaram, aumentaram. Então, a política de independência, eles fizeram o quê? Aqui está falando, continuamos observando as movimentações do governo sobre uma possível interferência, risco que na nossa visão vem se reduzindo conforme a empresa vai colocando o plano de desinvestimento em prática. Então o que é isso? Existia uma defasagem, e ainda tem, 8% ainda. Então a defasagem era de 30%, já repassou 20%, falta 8%. Então, calma, devagarzinho vai se ajustando. O governo falou, não, vamos tirar dos investidores, perdeu bilhões de preço de mercado a Petrobras, porque os investidores falaram, eu que não vou pagar esse preço, e vendeu. Então, o que a Petrobras fez? Subiu o preço. Resumindo, reforçamos nossa recomendação de compra com preço justo em 39%. Por quê? Porque a Petrobras falou, o acionista majoritário, eu entendo a sua preocupação aí, mas nós temos a nossa preocupação com todos os acionistas. Você é majoritário, mas você não é o único dono. Então, tá aí. Repassamos a defasagem. Foi isso que aconteceu. Então, recomendamos que você, não apenas você investidor da Petrobras, mas você que quer entender o que está acontecendo no Brasil, em toda a economia, toda a política, toda a economia como um todo, né? Tem esse relatório, é bem legal, tá bom? Esse relatório ajuda você a entender um pouquinho mais sobre Brasil. Assim, finalizamos nosso Café a Mercado. Desejamos a você um bom dia, agradecemos a sua companhia, por isso que está escrito ali, obrigado. Desejamos a você um bom dia, uma boa terça-feira, desejamos a você bons negócios, desejamos a você bons cafés, até mais. Deixa eu colocar na tela maior, tchau!